Então, o primeiro assunto que a gente vai trabalhar é a introdução à química orgânica. Até aqui, a gente falou muito de química de modo geral, e muitas coisas que vocês aprenderam envolvia química de substâncias inorgânicas. Mas o que é uma química orgânica e inorgânica? É o que a gente vai tratar hoje. Essas figuras que vocês estão vendo parecem engraçado, né? Várias cores e tudo, umas hélices e tal. Isso aí, pessoal, é uma representação tridimensional de proteínas. Proteínas que compõem o nosso corpo, tá? E são exemplos de substâncias, de moléculas que são orgânicas. Mas, enfim, o que seria um composto orgânico? Bem, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo para a gente entender, né, essas definições. Em 1777, um químico sueco, Tolben Bergman, ele definiu química orgânica como a parte da química que estuda os compostos extraídos de organismos vivos, animais e vegetais. Então, naquele tempo, não se tinha nem muita definição do que era micro-organismos e tudo. Então, seres vivos, de modo geral, né, têm compostos que fazem parte da sua estrutura, da sua composição básica, e são encontrados apenas neles, né? Então, esses compostos, eles são os compostos que nós estudamos na química orgânica. Mas a gente pode ampliar um pouquinho mais esse entendimento, né? Com base nessa definição, Jacob Bezeleus, ele formulou uma teoria antiga, certo? Chamada de força vital. Essa teoria dizia que os compostos orgânicos eles necessitavam de uma força maior, ou seja, a vida, para serem sintetizados. E que esses compostos eles só podiam, né, surgir, né, ou existir em um organismo que tivesse vida. Entretanto, essa teoria, né, do vitalismo, ela foi enfraquecida quando Bohlen ele conseguiu sintetizar um composto orgânico, né, sintetizou a ureia, né, em laboratório, fora de um ser vivo. Mas para isso, ele teve que fornecer bastante calor, né, e pressão para conseguir fazer o que um ser vivo faz, em questão de estruturação de uma molécula. Então ele conseguiu, utilizando cianato de amônio, né, com calor e pressão, que é um composto inorgânico, produzir um composto considerado orgânico, que é a ureia. Onde é que tem a ureia? A ureia, pessoal, ele é um componente presente no corpo de seres vivos. E é uma forma, por exemplo, da gente liberar, né, excessos de nitrogênio. Então, a ureia, por exemplo, é um componente que nós normalmente colocamos para fora do nosso corpo quando a gente está urinando, tá? Então, a ureia é considerada um composto orgânico. Então, assim, aquela ideia de que todo composto orgânico necessariamente precisa vir de um ser vivo, não é bem verdade. Por quê? Porque, com base nesse experimento de Bohlen, é possível sintetizar compostos orgânicos fora de um ser vivo. Mas também, a grande maioria, de modo geral, de modo natural, esses compostos são formados, sim, nos seres vivos e demandam uma grande quantidade de energia, certo? Então, o que seria um composto orgânico, né? Os elementos organogênicos, o que é um elemento organogênico? São os elementos mais presentes em compostos orgânicos. Os principais são carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Não existe composto orgânico sem carbono. Então, todo composto orgânico ele precisa ter carbono. Mas nem todo composto orgânico
né? Não, quer dizer, não é só por ter carbono que ele é um composto orgânico. Então, para ficar mais claro, todo composto orgânico tem carbono, mas não é o fato de ter carbono que diz que ele é orgânico, tá? Então, alguns compostos, como por exemplo, a gente pode observar aqui o cianeto de hidrogênio, né? Ele tem carbono, tá? Que é o C, mas ele não é considerado um composto orgânico. O carbonato de cálcio, né, também tem aqui o C, carbono, mas não é considerado um composto orgânico. Né? O dióxido de carbono, né, que é o que a gente libera quando está respirando, né, ele não é considerado um composto orgânico. Né? O monóxido de carbono do mesmo jeito, né, o cianato de hidrogênio. Então, normalmente, moléculas que só têm um carbono, você tem que desconfiar se é ou não orgânico. Quando tem mais de um carbono, normalmente você vai ter aí o que é considerado compostos orgânicos. Na química orgânica, é uma parte da química que estuda praticamente todos os compostos, né, do elemento carbono. Então, praticamente tudo que tem carbono vai ser explorado, estudado pela química orgânica, tá certo? E é importante a gente entender, né, essa parte da química, porque é uma química mais complexa, em alguns sentidos, e mais simples em outros. No entanto, é a química que mais se conecta com a biologia. É a química que mais se conecta com a vida. E é importante, né, a gente ver aí, nesse momento, a aplicabilidade, né, prática, por exemplo, dos compostos orgânicos. Para a gente entender e compreender mais os compostos orgânicos, a química orgânica, é importante a gente entender também a própria formação dessas moléculas e como que o carbono participa nessa formação. Bem, o carbono ele é um elemento químico que ele tem 4 elétrons na última camada. Então, quando você lembra lá da química inorgânica, também do estudo dos elementos químicos, a gente viu que quando você tem um elemento que tem um elétron na última camada, 2, 3, normalmente ele tende a fazer o quê? Perder esse elétron para poder se estabilizar, certo? Por quê? Ele precisa ter 8 elétrons, assim, de modo geral, 8 elétrons na última camada para ter estabilidade. Então, se ele tem 1, 2, 3 elétrons, ele teria que ganhar 7, 6, 5 elétrons. Então, é muita coisa. Então, de modo geral, eles tendem a perder elétrons e eles fazem normalmente ligações iônicas. Quando você tem elementos que têm 7 elétrons, 6 elétrons, 5 elétrons na última camada, esses elementos eles também podem participar de ligações iônicas, ou seja, ganhando os elétrons de alguém que está fornecendo, porque eles precisam de poucos elétrons para atingir a estabilidade, mas também eles podem participar de ligações de compartilhamento, que são as ligações covalentes. No caso do carbono, o carbono ele tem a peculiaridade que ele está bem no meio da história. Ele tem 4 elétrons, então, teoricamente, ele teria que perder 4 ou ele teria que ganhar 4. Só que o carbono ele se comporta da seguinte forma: ele não perde elétrons. O carbono ele tende a compartilhar elétrons e chegar até a sua estabilidade com 8 elétrons. Então, todo o carbono ele vai fazer o quê? Até 4 ligações do tipo covalente. Grave isso. Carbono faz ligação do tipo covalente. E ele tem que fazer cada elementozinho de carbono, átomo de carbono, 4 ligações. Essas ligações, elas podem ser assim, ó, do tipo simples, onde ele vai ter que arranjar 4 elementos químicos quaisquer
que possam fazer essa ligação com ele, ou ele vai fazer duas ligações simples e uma dupla ligação com algum elemento que possa fazer essa ligação com ele, ou ele vai fazer uma ligação simples e uma tripla ligação com alguém que possa fazer esse tipo de ligação com ele. Ou ele vai fazer duas duplas ligações. Então, o carbono ele tem essa versatilidade. E essa versatilidade, bem como a possibilidade de combinar vários carbonos, permite uma infinidade de moléculas possíveis. E cada molécula possível, devido à forma que ocorre a ligação, tem sua conformação tridimensional diferenciada e suas funções diferenciadas. Por que eu digo isso? Porque quando você tem um carbono que tem 4 ligações, normalmente esse carbono ele vai ficar centralizado e vai os outros elementos vão ficar assim meio que equidistantes. Quando você tem uma dupla ligação, por exemplo, o elemento tende a se aproximar mais do carbono e criar uma certa flexão. Então já muda o formato da molécula. Quando tem uma tripla, aí muda ainda mais. Então, dependendo da forma da ligação, você tem possibilidades diferentes. Então, o carbono, ele faz 4 ligações iguais em comprimento e energia. Como, por exemplo, uma molécula que a gente pode observar aqui, que é o clorofórmio, tá? Essa molécula, o carbono, ele está ligado a um hidrogênio e a 3 cloros, tá? O hidrogênio, ele só precisa de um elétron para estabilizar, bem como o cloro. O cloro estabiliza com 8 elétrons na última camada. O hidrogênio tem uma peculiaridade que ele estabiliza com 2 elétrons. Tá? Ele só tem um elétron e estabiliza com 2. Então, quando você tem aqui essa substância, ó, você vai ver ele assim, você pode ver assim, assim. Eu estou apenas fazendo o quê? Girando a molécula. Então, em termos tridimensionais, essa molécula pode ser fotografada de várias posições, de várias formas. Assim como a gente pode ser fotografado de frente, de lado, de costas. Então, essas moléculas elas podem girar, né, tridimensionalmente. Então, cada uma delas, cada carbono vai ter essas 4 ligações, tá? E aí, se você colocar mais um carbono na história, outro carbono na história, então você vai criar moléculas orgânicas diferenciadas. E aqui você tem, por exemplo, cadeias, né, de carbono puro, ou seja, cadeias moleculares que só tem carbono, não tem outro elemento, é puro carbono. Apenas carbono e hidrogênio, quer dizer. Então, basicamente, você pode ter aí que tipo de elementos? Você pode ter grafite e você pode ter o diamante. O que é o grafite? Quem está aí com a lapiseira na mão, lembre de grafite porque é aquela partezinha preta que você compra e coloca na lapiseira para escrever. Então, o grafite, pessoal, né, é uma estrutura feita basicamente de carbono, tá? E essa estrutura, você pode ver, ela vai formando camadas, tá bom? E deixa eu dar uma ampliaçãozinha aqui para vocês verem melhor. E o carbono, ele forma estruturas, né, de hexágonos. Então, o carbono ele vai se conectando, de modo geral, vai ficar puro carbono, certo? E aí você vai ter aqui essa estruturazinha aqui, ó. Essa estrutura é uma estrutura bem flexível, né? É fácil de se quebrar, né? Por isso que você consegue, né, riscar com a grafite, né, o papel. Lembrando, aí uma observação para quem é curioso, né? Essa palavra riscar, normalmente ela é usada de forma errada, né? A gente diz assim, eu vou riscar o papel. Na verdade, o que está sendo riscado é o grafite. O papel está ficando manchado ou sujo com o grafite. Mas quem está sendo riscado é o
grafite. Por que que é assim? Porque normalmente você usa o termo riscar para aquele que vai deixar pedaços, aquele que vai ser quebrado. Quando você pega qualquer duas coisas e passa uma na outra, se você vê pedaços de um no outro, quer dizer que aquele que deixou pedaços é o que foi riscado. Por exemplo, se você pegar dois carros, né? Eles colidem ali, passam um no outro. Aí fica um carro sem tinta e outro carro com a tinta azul do carro, né? Então, aquele que deixou a tinta azul é o que foi realmente riscado. Isso, essa questão de ser riscado ou não, depende da dureza do material. Então, a grafite, de modo geral, ela é riscada facilmente pelo papel. Olha aí como a coisa inverte, né? O grafite é riscado pelo papel. A gente usa o contrário, certo? Mas de modo científico, é o que acontece, é a grafite que é riscada. Agora, o diamante. O diamante já é um composto feito de carbono que forma uma estrutura um pouco mais complexa. O carbono, ele forma estruturas, né, de quadriláteros conexos um no outro. E essas estruturas aqui, elas trazem, né, a uma grande compressão do carbono, aproximação do carbono, e trazem uma grande dureza ao carbono. Por isso que o diamante, ele é um material extremamente duro. E ele, normalmente, pegar um diamante e passar praticamente qualquer coisa, você vai, né, causar, né, um risco no material. Inclusive, se você pegar um diamante e passar no vidro, ele quebra o vidro, ele corta o vidro, né? Então, o diamante, ele não é riscado, ele é sempre aquele que risca, tá? São poucos materiais que fazem o contrário, que podem riscar um diamante, né? Acho que só o Kevlar, se eu não me engano, pode fazer isso. Então, de modo geral, o diamante, ele tem essa propriedade de alta dureza, e por isso ele consegue riscar a grande maioria dos materiais que existem, tá certo? É um elemento muito duro. Quem tiver dúvida aí pode perguntar no chat, tá bom? Outro aspecto que é importante a gente notar com respeito a essa questão de substâncias orgânicas, moléculas orgânicas, é a conexão disso com a biologia, tá? É importante a gente entender que a maioria, de forma natural, das moléculas orgânicas, elas são formadas a partir do processo de fotossíntese, em que é um processo que usa a energia solar para formar o esqueleto de carbono mais básico, né? E a molécula mais básica que pode, né, ser formada e aí sofrer as mais diversas alterações e ser usado como esqueleto de carbono para fazer proteína, lipídio e outras coisas mais, a molécula que a gente considera a mais simples, formada, né, que é usada para exportação, para várias partes do corpo da planta, e também é utilizado como fonte de energia no nosso corpo, é a glicose, tá? Claro que existem moléculas orgânicas menores, que são formadas tanto no processo de formação da glicose, quanto também no processo de degradação da glicose. E como é que essa glicose ela é utilizada, né? Então, uma vez que você tem aqui, vou dar uma ampliação aqui para vocês verem melhor, uma vez que você tem aqui a folha, né, o dióxido de carbono e a água vão sendo consumidos e vai formar oxigênio e carboidratos, né, no caso a glicose. Essa glicose é utilizada pelas próprias células da folha, bem como outras células de outros organismos que podem comer essa folha e outras partes da planta que não fazem fotossíntese, como as raízes e os caules de algumas plantas que não fazem. Então, esse carboidrato, essa glicose, ela vai ser usada, né, vai ser queimado, vai ser utilizado para a produção de energia, mas também ela pode ser modificada
né, para ser os fragmentos dela, ou menores ou maiores, usados como base para criar, para sintetizar outras substâncias, como os lipídios, né, bem como também proteínas, né, que fazem parte do nosso corpo, e outras substâncias também que são importantes. Então, o carbono ele é imobilizado por meio do processo de fotossíntese. E algum carbono desse não vai ser utilizado para o processo de respiração, que pode acontecer nos seres vivos e também nas próprias plantas, entende? Bem como queimadas. Então, aquele carbono que não é liberado por meio da respiração, que fica fazendo parte da estrutura do organismo, a gente diz que é um carbono imobilizado. Que carbono seria esse? Seria um carbono, por exemplo, enquanto a planta está viva, que está aí integrando o caule, ou a raiz, né, da planta, né, que é um carbono que vai ficar ali por um bom tempo. Tem plantas que são centenárias, e tem lá aquele carbono travado na madeira, ou imobilizado na madeira, ou mesmo carbono que faz parte do seu corpo. Você, enquanto tiver, não sai de dentro de você. Apesar de uma parte estar sendo perdida por meio da respiração, das suas fezes, urina, você tem uma quantidade de carbono que não sai de dentro de você, que é constitutivo. Então, esse carbono, de certa forma, ele está imobilizado. Mas na hora que uma pessoa morre, ela vai liberar esse carbono. Assim como uma planta também morre, ela vai liberar o carbono. E assim por diante. E aí, pessoal, eu coloquei aqui essa plaquinha só para poder tocar no assunto. Travou aqui o slide. A plaquinha que é perigo, né, em inglês danger, que com respeito ao excesso de queimadas, né. Então, se você pega materiais orgânicos e provoca muitas queimadas, liberação excessiva de carbono, seja pela combustão de petróleo, gasolina e outras coisas mais, então isso é muito perigoso, porque você está ali liberando carbono demais, né, para o ambiente e desequilibrando o ambiente. Isso pode gerar problemas como, por exemplo, o efeito estufa, tá bom? Isso aí a gente bateu um pouquinho na biologia lá no segundo ano. Então, pessoal, como eu estava falando, os compostos orgânicos, eles são produzidos, né, de modo geral, pelos seres vivos, que são considerados ou chamados de produtores. Esses compostos orgânicos, eles vão sendo transferidos para os outros seres vivos, isso de modo natural. Então, quando a gente observa, né, os mais diversos produtos da natureza, a gente pode ter ciência que ali tem carbono, certo? E carbono que pode estar imobilizado ou não. Por exemplo, a gente olhando aqui para um caule, né, de uma árvore, a gente pode esperar que esse carbono ele esteja assim imobilizado. Enquanto essa árvore não for derrubada e queimada, esse carbono está armazenado aí. Há também produtos, né, que vão ser produzidos e vão ser utilizados para a gente como alimento. Então, vão ser usados como transferência de energia. Né, seja alguns seres vivos que se alimentam de flores, de folhas, de néctar da flor e assim por diante, nós utilizamos vários materiais que vêm de seres produtores, como, por exemplo, o coco, uma manteiga tiradas de uma vaca que já comeu a forragem, ou mesmo a margarina que vem do óleo extraído dos mais diversos vegetais, né, o abacate, que é um fruto, esse abacate você pode transformar em azeite, existe azeite de oliva, de abacate, você pode tirar produto para fazer chocolate, quem é que não gosta de chocolate, né? Então, tudo isso são representativos de compostos, de coisas que têm, né, alimentos, né, que têm compostos orgânicos. Né? Tudo, basicamente, que é alimento, tem composto orgânico. Mas nem tudo que tem composto orgânico é alimento. Como, por exemplo, a gente está vendo aqui um carvão mineral, a hulha. Então, o petróleo aqui embaixo. Isso aqui, pessoal, é carbono imobilizado. E o que é isso? Né? Basicamente,
é carbono que nunca foi, né, devolvido para a atmosfera em forma de gás carbônico, que devido à morte, né, acúmulo de material vegetal no solo, e que esse material foi se aprofundando nas camadas do solo e recebeu pressão, compostos orgânicos que são lixiviados para camadas mais internas da Terra, esses compostos eles vão se acumulando, né, com alta pressão e podem formar estruturas rochosas ou líquidas. E, dependendo da pressão, podem ter propriedades diferentes. Como, por exemplo, no caso do carvão mineral, ele é achado mais próximo à superfície do que o petróleo. Então, o petróleo ele passa por uma situação de muito mais pressão do que o carvão mineral. Mas isso aqui tudo tem carbono imobilizado. Agora, se eu pego isso aqui e queimo, eu estou fazendo o quê? Eu estou devolvendo para a atmosfera aquilo que estava guardado, que não estava mais na conta de carbono do ambiente. Por isso que se fala muito dos problemas do uso de combustíveis fósseis, porque você está trazendo para a vida, você está trazendo para o sistema natural uma grande quantidade de carbono, né, que não tinha antes. E você pode ver pelas mensurações de carbono na atmosfera. A quantidade de carbono, desde há 200 anos atrás para hoje, já chegou a subir 100 ppm. Então, no início da Revolução Industrial, a quantidade de carbono na atmosfera era um pouquinho mais de que 300 ppm. Hoje já passa de 400. Então, isso tem uma consequência, um aumento de temperatura, né? E outros organismos também vão ter que se adaptar a esse crescente concentração de gás carbônico, tá bom? Isso a gente vai tratar em outros aspectos, em outros momentos. E agora eu gostaria de passar aqui para vocês um breve vídeo que explica um pouquinho, tá, sobre como é que a hulha é formada e o que é a hulha, que é um tipo de carvão mineral, tá certo? A hulha, ou carvão betuminoso, é um tipo de carvão mineral, formado à base de fossilização da madeira, que na sua formação perdeu grande quantidade de umidade, hidrogênio e outros componentes, tornando o carvão mais puro e rico em carbono. A extração da hulha pode ser feita de duas formas: a céu aberto e subterrâneo. O carvão pode ser classificado entre 4 tipos. Quanto mais carbono, maior seu nível de pureza e potencial energético. Após ser extraída, a hulha é aquecida a cerca de 1000 graus Celsius. Processo químico que recebe o nome de destilação seca. Neste processo é obtido 3 frações: a gasosa, a fração líquida e a fração sólida. A fração líquida pode ser dividida entre 2 formas: alcatrão de hulha e águas amoniacais. O alcatrão de hulha pode ter destilação, podendo gerar outras 5 frações. Entre as frações está o óleo pesado, que é geralmente usado para a fabricação de plásticos, tintas, medicamentos e produtos de limpeza. As águas amoniacais, geralmente aplicadas industrialmente na fabricação de adubo agrícola. É uma solução aquosa composta por nitrogenados, especialmente aminas e amônias. A fração gasosa é uma substância normalmente utilizada como combustível para acender lampiões e por isso chamada de gás de iluminação. A hulha foi a mola propulsora da indústria do século XIX, durante a chamada Revolução Industrial, sendo substituída pelo petróleo do século XX. Atualmente, a hulha é usada na geração de energia elétrica e é também usada em processos industriais que necessitam de calor. Os impactos ambientais gerados pelas usinas de carvão são altos, não só pela emissão atmosférica de gás carbônico, que contribui para o aquecimento global, mas também pelo descarte de resíduos sólidos e a poluição térmica. Então, aqui como a gente viu, a hulha é uma fonte de energia, né? Ela guarda, né, uma grande reserva de carbono
85% da sua massa é de carbono, né, e ela pode ser utilizada, né, por meio de separação, destilação seca, para produzir outras coisas, né, outros produtos, né, e aí utilizado, né, cada produto desse, né, para uma coisa específica, tá? E como foi falado no vídeo, no século XIX, a hulha ela foi utilizada como fosse o petróleo hoje, era muito importante como fonte de energia. Então, com a descoberta do petróleo e da exploração, né, organizada do petróleo, o petróleo ele passou a ter um uso mais, como é que pode dizer assim, mais popularizado, né? E produz coisas que a hulha não tem, a gente não consegue produzir por meio da hulha. Então eu vou passar aqui um vídeo que mostra um pouquinho como o que é o petróleo, como é que ele, de onde é que ele é extraído, tá bom? Assim como a gente viu aqui da hulha. O petróleo é a principal fonte de energia do mundo moderno. Está presente numa série de produtos que usamos cotidianamente. Por isso, trabalhamos dia a dia para ampliar a nossa capacidade de produção. Agora, como o petróleo dá origem aos muitos produtos que usamos? O petróleo é um óleo de origem fóssil que leva milhões de anos para ser formado nas rochas sedimentares, em áreas marítimas e terrestres. No Brasil, a maior parte das reservas encontra-se nos campos marítimos, em águas profundas e ultraprofundas. Atuar nessas áreas exige muito estudo, tecnologia e investimento. E foi justamente esta combinação de fatores que nos permitiu descobrir e transformar o pré-sal em realidade. A descoberta de novas reservas envolve uma série de pesquisas para localizar as bacias promissoras e analisar os melhores pontos para perfurá-las. Em seguida, são feitas as perfurações exploratórias, que permitem comprovar se há ou não hidrocarbonetos no subsolo. Quando é comprovada a viabilidade comercial da descoberta, passamos ao desenvolvimento da produção. Esta é a etapa onde projetamos e construímos as instalações necessárias. O petróleo é extraído dos poços produtores juntamente com água e gás. As plataformas extraem e separam os fluidos. O petróleo é, então, transportado até terminais no litoral brasileiro e de lá segue para uma das refinarias. Nas refinarias, o petróleo é transformado em diversos derivados, como diesel, gasolina, óleo combustível, gás liquefeito de petróleo, querosene de aviação e nafta. O petróleo também está presente em fertilizantes, plásticos, tintas, borrachas, entre outros produtos. A importância do petróleo na vida de todos nós é o que nos desafia a sempre expandir nossos limites. Então, como vimos aqui nesse vídeo da própria Petrobras, que é a empresa brasileira, né, de exploração de petróleo, que recentemente está à frente aí com tecnologia de exploração de grandes profundidades assim, no mar, para a extração de petróleo, sendo até pioneira nesse aspecto, que o petróleo ele pode ser explorado em vários locais, né? Em solo, em terra firme, mas também no mar. Por exemplo, no Rio Grande do Norte, em terra firme, se tem poços de petróleo. Nos Estados Unidos, também é um local que tem muitos poços de petróleo em terra firme. Né? Antigamente, a exploração de petróleo, alguns campos, né, de petróleo dos Estados Unidos, a pessoa perfurava ali pouca coisa, como se fosse fazer um poço, e já tinha ali petróleo, né, jorrando, né, dentro do seu terreno, né? Então, quem tem um terreno que produz petróleo, hoje, aqui no Brasil, por exemplo, eu tenho um terreno e dá para produzir petróleo, eu não posso ser considerado dono do petróleo, porque tudo que é mineral é da União. Mas eu posso permitir que uma empresa explore, né, no caso a Petrobras, e você ganha dinheiro, royalties, por estar ali no seu terreno. Tá? Nos Estados Unidos, isso é mais liberal. Né? As pessoas conseguem ganhar dinheiro realmente explorando petróleo, e as grandes empresas de petróleo foram formadas dessa forma. Certo? Então, aqui, só para vocês terem uma noção, né, do que são os compostos orgânicos, compostos que estão na biosfera, imobilizados, como por exemplo a madeira, e
muitos compostos estão em processos cíclicos na natureza, mas também existem aqueles que estão ali como que fossilizados, reservados nas camadas mais profundas do solo, como a gente viu aí carvão mineral, um exemplo a óleo, bem como o petróleo, tá certo? Então, são grandes reservas e como eles são ricos em carbonos, em esqueletos de carbonos, eles podem gerar a mais diversidade, né, a mais diversos produtos para todos nós, tá bom? Então, vou mostrar aqui, para finalizar, um vídeo que mostra o processamento, como é que consegue separar as coisas do petróleo, como é que tira ali a gasolina, material para fazer asfalto e assim por diante. Vamos ver. O petróleo é constituído por uma mistura complexa de vários compostos com predominância de hidrocarbonetos. Uma de suas aplicações é como fonte de combustíveis para os meios de transportes e para a geração de energia elétrica. Outra aplicação do petróleo é como fonte de matérias-primas, ou seja, de substâncias reagentes para a preparação de novos produtos, tais como plásticos, tintas, detergentes, fibras têxteis e medicamentos. Seja para ser usado como combustível ou como matéria-prima, o petróleo bruto, aquele que sai do poço, deve passar por uma separação de seus componentes que é feita numa refinaria. O principal processo da refinação é a destilação fracionada, que separa o petróleo em misturas mais simples, chamadas frações. Nesse processo, o petróleo é aquecido em um forno a cerca de 600 graus Celsius, sendo vaporizado. O vapor produzido é enviado para a torre de fracionamento ou coluna de destilação, que é um tubo vertical formado por bandejas horizontais dispostas umas sobre as outras com temperaturas diferentes. As temperaturas das bandejas inferiores são mais elevadas que as das bandejas superiores. Ao subirem pela coluna, os vapores do petróleo são resfriados. Quando uma fração desses vapores atinge uma bandeja com temperatura menor do que sua temperatura de ebulição, ocorre a condensação dos vapores e o líquido resultante é retirado da coluna. Os vapores restantes, que têm pontos de ebulição mais baixos que a temperatura da bandeja, borbulham no líquido e passam para a bandeja superior, onde o mesmo processo se repete e outra fração é condensada e retirada. Isso ocorre continuamente ao longo de toda a coluna. Acompanhe a indicação das frações, seus intervalos de ebulição e a composição química representada pelos números de átomos de carbono nas moléculas constituintes de cada fração. O óleo lubrificante, constituído por moléculas com mais de 17 átomos de carbono, é a fração menos volátil, fervendo a temperaturas superiores a 305 graus. O óleo diesel, com 13 a 17 átomos de carbono por molécula, é usado como combustível em caminhões e ferve numa faixa de temperatura mais baixa, entre 235 e 305 graus. Em seguida vem o querosene, que ferve entre 175 e 235 graus e possui 11 ou 12 átomos de carbono em suas moléculas. Ele é utilizado como combustível em aviões. A gasolina, usada como combustível em automóveis, é constituída por moléculas que têm de 5 a 10 átomos de carbono e sua faixa de temperatura de ebulição está entre 40 e 175 graus. O gás, usado como combustível doméstico e industrial, é a fração mais volátil do petróleo, sendo constituído por moléculas que possuem de 1 a 4 átomos de carbono. O resíduo da destilação é usado para a fabricação de asfalto, que pavimenta ruas e estradas. Ele é constituído por moléculas com mais de 38 átomos de carbono e ferve a temperaturas superiores a 510 graus. Então, pessoal, isso mostra aqui como é que consegue, né, por meio de uma destilação fracionada, separar, né, as mais diferentes frações, e essas frações ainda podem passar por outros processos ainda de purificação e se ter aí mais substâncias utilizadas, inclusive substâncias que são usadas para roupa, né, como, por exemplo, substitutivo de algodão, como a gente tem aí os polímeros, né, que são utilizados na roupa sintética, né. Então, pessoal, assim a gente conclui a nossa aula de hoje, tá bom? De introdução aos compostos orgânicos, e até a próxima aula